Mateus capítulo de número 6, vamos ler o versículo de número 9, nós vamos continuar a explanação, a exposição bíblica sobre o Sermão do Monte, e agora especificamente sobre a conhecida oração, identificada como oração do Pai Nosso. Vamos ler, eu quero ler com vocês, eu vou ler o versículo 9, vocês leem o versículo de número 10, combinado? Então vamos lá. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10. Amém? Diga comigo assim: teu nome, teu reino, tua vontade. Só vocês. 1, 2, 3. Mais uma vez. Muito bem. Queridos, essa oração, ela pode ser dividida em duas partes. E a primeira parte gira em torno da pessoa de Deus. Você pode ler aí a oração, você pode analisar, meditar. A primeira parte da oração que Jesus ensinou aos discípulos, ela gira em torno da pessoa de Deus. Isso nos ensina muito. A gente já pode aqui de início refletir sobre como é ou como são as nossas orações. Quando você vai orar, olha que nós fazemos parte de uma igreja que aqui a gente cria situações favoráveis para a oração. Nós temos oração no culto de ensino, oração na escola bíblica dominical, oração domingo à noite no culto de ceia. Estamos com oração de segunda a sábado, meio-dia. Está tendo a oração, todos os dias está tendo oração na igreja. Então, você já deve ter participado de algum desses movimentos de oração, e não é difícil para você refletir aí, como é que é a sua oração? Quando você já começa ali buscar a presença de Deus, quanto tempo você se detém buscando a face do Senhor? Será se as nossas orações elas são centradas em Deus, ou nós vamos a Deus somente por causa das nossas necessidades? Então a primeira parte dessa oração que Jesus ensinou, ela gravita em torno do ser de Deus. Então nós temos aqui: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então essa primeira parte focada em Deus. Aí depois tem o pedido para que a cultura do céu venha sobre nós. É isso que significa o pedido: venha o teu reino. Depois nós temos aqui: seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Você faz campanha para acontecer na tua vida a vontade de Deus, ou a gente faz campanha para convencer Deus sobre as nossas vontades? Nós oramos assim esperando. Você tem paciência para esperar a vontade de Deus? No primeiro domingo desse mês de agosto, nós refletimos aqui sobre Davi, que esperou uma promessa de Deus se cumprir na vida dele por cerca de 32 anos. Hoje o nosso público está alcançando a exaustão com um mês de espera.
Nós temos pessoas dizendo que não aguenta mais. Tem gente desistindo do casamento com 6 meses, dizendo, não tem mais jeito, é irreversível. Isso se chama pragmatismo. Pragmatismo. Nós vivemos em uma sociedade pragmática. E o que é a sociedade pragmática, pastor Alessandro? São as pessoas que são incapazes de esperar. São pessoas que são incapazes de ter uma experiência com o tempo. E a oração do Pai Nosso, ela começa nos ensinando a focar em Deus, glorificar a Deus, reconhecer a vontade de Deus. É praticamente a metade da oração aí, meus irmãos. Teu nome, teu reino, tua vontade. A partir do versículo 11 é que começam as nossas necessidades. Aí, olha a diferença do céu para a terra. Olha a diferença de Deus para nós. A oração gira em torno de Deus na primeira parte. Teu nome, teu reino, tua vontade. Aí, vamos ver agora 3 coisas nossas. Primeiro, pão nosso. Segundo, dívidas nossas. Perdoa as nossas dívidas. E em terceiro lugar, os devedores nossos. Então veja a diferença. Irmãos, Deus continua sendo Deus sem nós. Mas o que há de ser de cada um de nós aqui, se perdermos a presença de Deus? O que há de ser da nossa vida sem a presença de Deus? Porque o homem, por mais dedicado que seja, o ser humano, por mais aplicado que seja, mas nós somos cheios de necessidades, somos cheios de carências, somos cheios de desfalques e deficiências, sejam elas físicas, emocionais. Mas nós precisamos manter comunhão com Deus. E a nossa reflexão nesta noite é sobre o poder da oração. A oração, ela sempre será poderosa quando ela começa centrado na presença de Deus, na pessoa de Deus. Todas as vezes que você for orar, tenha isso na sua mente. Eu devo glorificar a Deus, honrar a Deus, exaltar a Deus. Quando você começa uma oração pensando só no que você precisa, você se esgota. Em poucos minutos você não tem ânimo mais para orar. Mas quando nós começamos uma oração centrada na pessoa de Deus, reconhecendo que Ele é nosso Pai, reconhecendo o poderio do seu nome, reconhecendo o seu poder, a sua glória, a sua vontade, aquela oração que você imaginou que não passaria de 15 minutos, quando você vê, você está com 40 minutos na presença de Deus, você está com 1 hora na presença de Deus, porque você começou esta oração gravitando em torno da pessoa de Deus, e esta de fato pode ser chamada de uma oração forte. Às vezes nós queremos chamar de oração forte a oração que é feita por aquele crente que se congrega muito. Eu vou pedir oração para aquele irmão que ele não falta um culto, eu vou pedir uma oração para aquela irmã porque ela não falta um culto. Vai fazer uma oração forte. Mas às vezes a oração forte pode ser feita por uma pessoa fraca, porque nós não devemos chegar na presença de Deus com autossuficiência, mas quando nós reconhecemos a nossa necessidade de Deus, esta é
uma oração forte. Quantos podem glorificar a Deus nesta noite? Por que Jesus ensinou a oração do Pai Nosso? Primeira resposta: por causa do desejo dos discípulos. Diga comigo: por causa do desejo dos discípulos. Olhe na sua Bíblia aí, Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11, quem encontrou? Versículo 1. Eu quero que vocês leiam assim, bem animados, toda a igreja. 1, 2, 3, leiamos. Você já parou assim para observar alguém orando? Você já ouviu a oração de alguém? Isso já aconteceu comigo. Às vezes eu estou orando, tem alguém mais animado por perto e a voz dele começa a dar interferência na minha cabeça. Às vezes eu paro, eu acho bonito, fico glorificando a Deus, confirmando. Os discípulos estavam observando Jesus orar, porque Jesus não era simplesmente um guardião, ele era um modelo. Eu quero que isso aí fique na tua alma. Jesus não era simplesmente um guardião, ele era um modelo. Existem obreiros, pastores, que são apenas guardiões, mas não são modelo. Proíbe, fala alto, repreende, mas não é um modelo. Existe pai que é um guardião, mas não é um modelo. Repreende o filho, guarda, leva para um lugar, leva para outro, provê, mas não é o modelo. Jesus Cristo, ele não era apenas um guardião, ele era um modelo. Todas as matérias que Jesus falava, ele vivia. Tudo aquilo que ele pregava, ele era um modelo. Ele era a personificação daquilo que ele pregava. Se Jesus pregava sobre oração, ele também era um modelo de oração. E a oração de Jesus, escute isso aqui, a oração de Jesus, oh glória, despertou nos discípulos o desejo de orar. As más influências corrompem, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Mas nesta noite eu quero glorificar a Deus, irmão, que não é só coisa ruim que pega, não, coisa boa também pega, bons exemplos também pegam. Você pode glorificar a Deus, você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus, oh aleluia. Então continue confiando e sendo um modelo, porque alguém vai ser abençoado simplesmente por observar a sua vida. Eu creio assim. Eu creio assim. Eu creio que coisas boas também influenciam. Tem alguém aqui nesta noite que aprendeu a congregar observando alguém? Tem alguém aqui nesta noite que aprendeu a dar glória a Deus no culto observando alguém? Tem alguém aqui que aprendeu a adorar porque sentou perto de um adorador? E tem gente que aprende a orar observando um homem de oração, uma mulher de oração. Oh glória a Jesus, aleluia. Às vezes a nossa mentalidade está muito pessimista. Tem gente muito pessimista com as coisas. O que há de ser do mundo? O que há de ser dos nossos filhos, da próxima geração? Há de ser o mesmo que está acontecendo com nós agora, né?
Porque você acha que Deus está fazendo alguma coisa na terra por causa dos méritos do pastor Erle Sandro? Você acha que Deus operou há 30 anos atrás, 40 anos atrás, por causa dos méritos dos crentes, dos pregadores? Deus sempre operou na terra, primeiro lugar, por causa da sua misericórdia, por causa da sua graça. Irmão, eu sou um pesquisador, eu leio a história do primeiro século do cristianismo, eu leio a história da reforma protestante. Você acha que Martinho Lutero era o homem mais perfeito da terra? João Calvino, Charles Spurgeon, esses pregadores, eles tinham defeitos, mas em todas essas eras, Deus operou na terra por causa da sua misericórdia. Oh, glória a Deus! Ele está operando na nossa geração por causa da sua misericórdia. Livre-se desse pensamento pessimista. Não é só as coisas ruins que pegam. Um crente glorificando a Deus e chamando a presença de Deus, ele também influencia quem está do seu lado. Oh, aleluia! Jesus estava orando, foi isso que você leu aí, Lucas capítulo 11. E quando Jesus levantou da oração, os discípulos estavam, os olhos brilhando, o coração queimando, e eles pediram a Jesus: mestre, ensina-nos a orar do mesmo jeito que João Batista ensinou os seus discípulos a orarem. Nós queremos aprender a orar. Irmãos, coisa boa é nós sermos atraídos para a igreja, pela alegria e para desfrutar da presença de Deus. Tem gente que vem para a igreja empurrado pelas provas. Quem vem para a presença de Deus por causa do medo, diga comigo: o medo passa. O medo passa. Agora, quando você vem para a presença de Deus amando a Jesus, diga comigo: o amor aumenta, a comunhão aumenta. Quem está no culto, diga: a comunhão aumenta. Oh, glória a Deus. Então nós devemos vir para a igreja com sede de Deus, com fome de Deus. Aleluia. Do jeito que os discípulos viram Jesus orando, e eles sentiram fome de Deus, desejo pelas coisas de Deus. Você sente desejo pelas coisas de Deus? Ou esses minutos que você fica aqui na igreja é entediante, é coisa ruim? Tomara que o culto acabe, tomara que a pregação encerre. Qual é o sentimento que você tem ao estar na igreja? A palavra de Deus no meu coração para a sua vida esta noite é: entre na presença de Deus com amor. Diga: Deus, eu estou cansado, o dia não foi fácil, as lutas são grandes, mas eu vou passar 1h30 neste culto, e eu quero sentir a tua presença, teu poder. Oh, glória a Jesus. Por que Jesus ensinou os discípulos a oração do Pai Nosso? Porque os discípulos sentiram fome pelas coisas espirituais, desejo pelas coisas espirituais, e Jesus os ensinou a orar, com a oração modelo. A oração modelo, eu já disse aqui o primeiro fator da oração modelo: ela gravita em torno da pessoa de Deus, depois é que chega nas nossas necessidades. Eu já me preparei para orar, pensando em alguns tópicos que eu ia pedir para Deus, mas eu senti tanta comunhão com Deus, chorei na presença de Deus, agradeci a Deus, que o tempo passou, o meu tempo finalizou, eu tive que ir para outro compromisso, e eu não cheguei na pauta dos meus pedidos. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Só que a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer muito mais
do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Diga comigo assim: oração é a conversa da alma com Deus. Irmãos, a oração é uma ocasião para reverência e amor. Reverência e amor. 3 coisas que ficam de lado quando nós estamos orando. Eu já vou encerrar. 3 coisas que você deve deixar de lado quando você vai orar. Primeiro, deixe de lado a sua capacidade. Quando nós oramos, nós deixamos de lado a nossa capacidade. Nós reconhecemos que é Deus que faz. Nós reconhecemos que a gente faz alguma coisinha por causa da misericórdia de Deus. O lavrador sabe cavar um buraco e colocar a semente, mas ele não sabe fazer a semente germinar, ele não sabe fazer a chuva cair na terra, ele não sabe fazer o vapor se condensar e tornar-se em nuvem e depois se precipitar sobre a terra. Outro dia um dos nossos irmãos aqui chegou numa propriedade, eu acredito que seja de cacau, não me lembro especificamente o detalhe. E ele chegou ali perto do proprietário para fazer um trabalho. Ele disse: graças a Deus que a plantação está bonita. E aquele cidadão disse assim: graças a Deus não, graças ao meu esforço, é eu que estou trabalhando aqui. Quanta ignorância, quanta prepotência. O agricultor, ele sabe cavar um buraco e enfiar semente no chão, mas se Deus cerrar o céu para que não caia chuva sobre a terra, quantos plantam e não conseguem colher porque a morte chega primeiro, chega na frente. Ô irmãos, nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus. Oh aleluia. Eu estou pregando o evangelho aqui é por causa da glória de Deus. Você veio aqui, eu sei que tem muitos pregadores aqui, cantores, pessoas talentosas. Se você pegar o microfone aqui e apresentar algo neste culto, não é o teu talento se sobressaindo, não é a tua habilidade, não é a teologia, não é a academia, não é o ensino, não é a ciência, mas é a graça revelada de Deus. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Ele é Senhor dos senhores, para a glória de Deus, o nosso Pai. Você pode adorá-lo esta noite, você pode adorá-lo com entusiasmo, porque você está aqui nesta noite por causa da misericórdia de Deus, Oh glória. Primeira coisa quando você for orar: é porque eu administro bem. É porque eu administro bem. Outro dia eu estava em Parauapebas com a minha família e nós temos muitas amizades, e o irmão, o pessoal lá da congregação Tribo de Judá, ainda hoje estão orando para o Senhor voltar. Irmão, nesse momento assim, parece que o diabo chega na frente para pegar o ego da gente assim e passar a flanela no ego, né? Para você inchar. Aí assim, num flash assim, Jesus me mostrou as curvas que tem entre Parauapebas e Canaã. Eu disse: eita Jesus, não sou nadinha. Uma curva dessa bem daí acaba com o cidadão qualquer hora, né? Uma bala perdida, um cochilo no volante, o cidadão se acaba. Eu disse assim: ô irmão, é falta de discernimento deles. Se eles tivessem um pouquinho mais de discernimento, eles já estavam orando de outro jeito. Aí eu fiz uma piada ali, fiz uma graça e mudei de assunto. Nós somos tendenciosos a inflar o nosso ego, mas tudo que somos e que fazemos. Tu já pegou o microfone para me encerrar a pregação logo, é? Olha irmão, já estão se ajeitando. Olha irmão, é como quem diz: pastor, encerra logo.
Pois tu vai ficar em pé aí 40 minutos, que eu vou esticar a pregação agora. Irmão, a gente dá a mão, eles querem o pé. Olha, irmão. Meu Deus amado, eu até me esqueci onde é que eu estava. Deixa eu ver que hora é. Não, ainda está dentro do tempo ainda. Não adianta essa pressão aí que não me derruba nessa pressão aí não. Amém, meus irmãos? Levante a sua mão comigo, lá em cima, lá em cima. Diga comigo assim: tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, é por causa da misericórdia de Deus. Diga comigo assim: teu nome, teu reino, e o que mais? Tua vontade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Segunda coisa que você deve deixar de lado. Primeira coisa, deixe sua capacidade. Segundo, deixe sua limitação de lado também. Deixe sua limitação. Esqueça aquilo que você não sabe. Esqueça aquilo que você não pode. Na presença de Deus você não enaltece suas habilidades, mas você também não enaltece suas limitações. Eu era adolescente quando eu li num adesivo, num carro, numa janela de um carro, eu vi num adesivo, nunca mais eu me esqueci daquela frase: não diga para Deus que você tem um grande problema, diga para o problema que você tem um grande Deus. Eu tenho um grande Deus. Você pode adorar Jesus. Foi isso que Davi fez diante de Golias. Ele disse: tu vens a mim com pedra, tu vens a mim com essas armas, com essas armaduras, mas eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Oh glória a Jesus, oh glória a Deus. Esqueça as limitações. Pastor, mas eu não sei pregar. Irmão, continue fazendo o teu trabalho, orando, glorificando a Deus, glorificando a Deus. Pastor, eu não sei cantar, é um vexame quando eu pego o microfone para cantar. A melhor parte do hino é o encerramento. Outro dia eu cantei um hino aqui, que a melhor parte do hino foi o encerramento. Se arrependimento me matasse, eu tinha morrido no meio daquele hino. Outro dia eu comecei o hino aqui, baixei a cabeça, fechei os olhos, irmão, pensando que era adoração. Era não, irmão, era só vergonha. Eu esqueci o ritmo do hino aqui. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada. Irmão, tira as tuas limitações de cena e deixa Deus aparecer. Deixa Deus ser glorificado. Vai rompendo, vai fazendo. Deixa Deus ser glorificado. Oh, glória a Deus. Terceira coisa que você deve deixar de fora é a sua inteligência. No momento da oração, se renda à sabedoria de Deus, à ideia de Deus, ao plano de Deus. Se renda ao plano de Deus. Eu vou lembrar aqui lá de 2 Crônicas capítulo 20. Quando o rei Josafá enfrentou 3 exércitos. Quantos exércitos? 3 exércitos. Anote aí, 3 exércitos: amonitas, moabitas e os moradores do monte Seir. 3 exércitos se uniram contra o povo de Deus, e Josafá fez uma oração. Eu vou ler 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força. Deixou de fora a capacidade. Em nós não há força perante esta multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer. Deixaram de lado também a inteligência. Nós não sabemos o que fazer. Agora, irmãos, ele finaliza a oração dizendo assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Eu estou olhando para Deus. Eu estou olhando para Deus. Levante a sua mão, feche os seus olhos, enxergue o trono. E o trono não está vazio. Deus está no trono. Ele é Senhor sobre a minha vida. Ele é Senhor sobre a sua vida.
Deus seja glorificado. Eu quero te dizer esta palavra esta noite aqui na graça, na unção. É palavra de Deus saindo da boca de um homem de Deus, para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Eu declaro sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo: o trono de Deus está ocupado. Ele é Deus poderoso nas batalhas, e Ele nos dará a vitória. Coloca os seus olhos em Deus esta noite. Irmão, pegue tudo isso que você está ouvindo quando você for orar. Entre com vontade na presença de Deus. Você vai ver que o pão nosso é um detalhe. O pão nosso é um detalhe. Perdoa as nossas dívidas, é um detalhe. Aleluia. É claro que a oração, ela traz uma responsabilidade sobre nós. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É bem aqui que muitas orações se acabam. Porque no perdão, nós nos parecemos com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Diga comigo: no perdão, eu me pareço com Deus. Mas quando nós perdoamos, nós nos parecemos com Deus. Nos parecemos com Deus. Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para sempre. Eu vou finalizar lendo algo aqui que eu não posso deixar de ler para você. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. Permaneça em pé que nós já vamos para casa. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores dei à luz. Olhe para cá. Se descobria a personalidade de algumas mães naquela época, quando elas queriam perpetuar a sua mágoa na geração futura. É por isso que Jacó mudou o nome do seu último filho. Quando Raquel deu à luz o último filho, ela vai morrendo, ela percebe que vai morrer. Ela diz: o nome do menino será Benoni. Benoni significa filho da minha dor, filho da minha aflição. Imagine um cidadão crescer e o outro pergunta: como é teu nome? Ele diz: muito prazer, meu nome é filho da aflição, filho da dor. Jacó se aproxima e diz: não, o nome do menino não vai ser Benoni, porque a geração futura não vai ser amaldiçoada por causa dos nossos problemas. O menino vai se chamar Benjamim, que significa filho da minha destra, filho da minha força. Quando essa mulher aqui, de 1 Crônicas capítulo 4, verso 9, quando ela tem um filho, ela coloca o nome do filho, um nome amaldiçoado, Jabez, que significava com dores dei à luz. Ele cresceu com esse nome. Todas as vezes que ele se apresentava, o seu nome dava a ideia que ele era uma maldição. Mas um dia ele resolveu fazer uma oração. Está lá em 1 Crônicas capítulo 4, verso 10. A Bíblia diz que Jabes invocou o nome do Senhor, e ele disse assim: se me abençoares muitíssimo, se meus termos ampliares, se a tua mão for comigo, e se fizeres que do mal não seja aflito. E a Bíblia diz assim: e Deus lhe concedeu o que ele pediu, e ele foi mais ilustre que os seus irmãos. Amém? Levante a mãozona assim de crente de autoridade lá em cima e diga: uma oração pode mudar a história. Você vai declarar aqui as coisas que esse jovem pediu. De primeira coisa que ele pediu: eu quero ser abençoado. Diga comigo: eu quero ser abençoado. Quero que os meus termos sejam ampliados. Irmão, viva a oração. Levante as duas mãos assim e abra assim, ó. Ampliados. Quero que a mão de Deus seja comigo,
e quero que do mal eu não seja aflito. Amém? O Deus de Jabez é o Deus desta igreja, é o Deus que está aqui nesta noite, é o Deus que ouve orações, é o Deus que ensina o crente a orar. Eu quero nesta noite que antes de você dormir, se afasta do aparelho, se afasta da televisão, se afasta do celular, entra na presença de Deus por 5 minutos, 10 minutos, entra com sede, reconhecendo o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, e faça uma oração decisiva. Faça uma oração decisiva hoje antes de dormir.